Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pedir aqui a nossa irmã Iris, pudesse nos elevar a Deus em oração. Amém, amém. Meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é uma palavra pastoral aos crentes oprimidos. Uma palavra pastoral aos crentes oprimidos. E eu queria começar chamando a atenção dos irmãos para algumas coisas, para que a gente possa compreender o texto. Se existe uma coisa que está faltando nos nossos dias, hoje, é uma virtude chamada paciência. O homem pós-moderno, ele não aguenta esperar. Ele não aguenta mais ficar numa fila. Ele não aguenta mais sentar numa mesa e esperar a comida ser pronta para depois ser servida. Nós vivemos na era dos chamados fast food, que é a comida pronta, rápida. Nós não aguentamos esperar mais. Quando você chega num local que tem que aguardar um pouquinho, você já fica desesperado e quer ir embora. E é interessante que, com essa nova realidade, a gente começa a ser trabalhado no mais íntimo do nosso coração. Porque quando se trata, por exemplo, de mudanças, sobretudo no que diz respeito a injustiças sociais, aí é que a gente não aguenta mais esperar. Aí é que a gente não aguenta mais ficar parado, esperando uma solução, quando o problema está na nossa cara. Você vê, por exemplo, o que está acontecendo no nosso país. As manifestações. Tudo isso que está acontecendo aí é porque o povo não aguenta mais esperar uma solução para o problema da injustiça. Então, vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, vamos fazer manifestações, vamos para as ruas, vamos fazer guerras. E aí surgem as lutas de classe, as manifestações e tudo isso que está aí na nossa cara, né? Não aguentamos mais. Essa semana eu estava vendo uma reportagem na televisão, um grupo de pessoas espancando um jovem aqui em Natal, porque ele tinha quebrado o vidro de um carro. E aí ele quebrou o vidro do carro porque ele teve um surto psicótico. Ele era um doente mental. Mas a população já entendeu que era um marginal e foi lá e estavam espancando, amarraram o camarada pelo pescoço.
amarraram um poste pelo pescoço e estavam chutando, batendo, e o pessoal filmando e até comemorando aquele espancamento. Até que a mãe do rapaz consegue chegar e salvá-lo. Mas aí a palavra do apresentador, né, desses programas sensacionalistas era: o povo não aguenta mais esperar. O povo está fazendo justiça com as próprias mãos. O povo está indo às ruas. E aí, meus irmãos, quando a gente vê, olhando aqui para o texto de Tiago, Tiago está lidando com uma situação parecida com a nossa. Não é igual, é parecida. Porque a sociedade da época de Tiago é diferente da nossa em alguns aspectos. Naquela época não existiam as leis trabalhistas que nós temos hoje, os sindicatos, né, para proteger as pessoas. Hoje tem. Hoje a turma está aí lutando com sindicato, com isso, com aquilo outro. Na época de Tiago não tinha. Então, Tiago está mais ou menos com uma situação parecida com a nossa. Os ricos oprimindo os pobres. E aí, meus irmãos, o que fazer nestas horas? Onde reside a esperança para os menos favorecidos? Que atitudes devem nortear a vida dos cristãos, sobretudo aqueles que são menos favorecidos, os pobres, os oprimidos, num momento, num contexto de opressão, num contexto onde eles estão tendo os salários retidos, onde eles estão sendo condenados nos tribunais, sendo mortos? O que fazer? Ir para a rua? Fazer manifestação? Lutar pelos direitos? Fazer justiça com as próprias mãos? O que fazer? Tiago, nesse texto, e eu chamo a sua atenção para o texto, para que a gente possa começar a considerar, é interessante que Tiago está voltando ao início da sua carta. Ele está concluindo, voltando para o início da carta. Se você olhar, por exemplo, lá no capítulo 1, do verso 2 ao 4, Tiago já havia conclamado aqueles irmãos a serem pacientes em meio às tribulações. Então ele conclui a carta chamando a atenção para o início da carta, né? Como diz aí alguns, no final sempre termina como tudo começou. Então Tiago está concluindo a carta falando do assunto que ele abordou no primeiro capítulo. E uma vez que ele descreveu a situação dos ricos, do verso 1 ao 6, e afirma a condenação deles, ele se volta agora para os cristãos oprimidos. Ele falou dos ricos, ele falou da condenação dos ricos, e ele agora, a partir do versículo 7, se volta para os cristãos oprimidos. É muito interessante, meus irmãos, que se no contexto anterior, e eu destaquei isso aqui no estudo passado, Tiago era um pregador eloquente, que fazia uso de imagens, de ilustrações, para chamar a atenção para o princípio que ele estava querendo ensinar, que era, no final, esses ricos serão punidos. Eles já estão condenados. Ele era um pregador usando figuras, ilustrações. Aqui, nesse texto, do versículo 7 ao versículo 11, nós podemos identificar em Tiago um pastor cuidadoso, sensível, aplicado às suas ovelhas. Essa verdade é corroborada por um comentarista chamado Kistemaker, que ele diz assim: nesta parte da epístola, o autor assume o papel de pastor. Toda vez que Tiago está se dirigindo aos irmãos, ele começa de forma afetuosa, que ele diz irmãos, e isso mostra o seu coração pastoral. Isso mostra que ele é um pastor cuidadoso, sensível para com as suas ovelhas. E aí, como um bom pastor, Tiago tem como base para o aconselhamento pastoral a revelação de Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos, e eu vou tocar nessa tecla aqui até o final do estudo,
Porque nesta perícope aqui, do verso 7 ao 11, Tiago vai utilizar as duas principais fontes de revelação de Deus para aconselhar, para ensinar, para trazer princípios para a vida das suas ovelhas. Tiago, como um bom pastor, ele faz uso da revelação de Deus para aconselhar suas ovelhas. Ele não busca outros expedientes. Ele vai usar aqui a revelação geral, que está presente na natureza, quando ele faz uso do exemplo da chuva, do agricultor, da colheita, e ele vai fazer uso da revelação especial, as escrituras, quando ele vai chamar a atenção para os profetas e para o livro de Jó. Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque o aconselhamento pastoral, ele não é psicológico. Entenda isso. O pastor, ele não pode jamais fazer uso da psicologia para aconselhar os seus membros. Jamais. Ele pode até fazer uso da psicologia para identificar determinados problemas. Mas ele jamais vai aconselhar os seus membros fazendo uso dos princípios ou dos postulados da psicologia. Ele vai utilizar a palavra de Deus, a revelação de Deus. O aconselhamento pastoral é a palavra de Deus. Tem que vir da palavra de Deus. Por isso que existe uma discussão, e eu espero ainda fazer um congresso, uma palestra aqui na igreja sobre isso, com relação ao aconselhamento pastoral. Até que ponto ele pode fazer uso da psicologia, até que ponto o pastor pode aconselhar, por exemplo, um incrédulo. Existem alguns teólogos que dizem o seguinte: o pastor, ele não tem condições de aconselhar um descrente. Porque como é que ele vai ensinar um princípio da palavra de Deus para uma pessoa que não é convertida? Que não tem a Bíblia como a única regra de fé e de prática da sua vida? Não tem condições. O pastor, ele não aconselha o descrente, ele evangeliza o descrente. Aí, uma vez evangelizado, uma vez se tornando crente, aí você tem como aconselhar, porque você vai usar a palavra de Deus e dizer: meu irmão, você vai caminhar por aqui, você vai deixar isso, você vai fazer isso, você tem que submeter a esse princípio. Os irmãos estão entendendo a lógica da coisa? Tiago, como um bom pastor, ele aconselha com a revelação de Deus. Ele vai chamar a atenção para a revelação de Deus. Ele não vai fazer uso da sociologia, da psicologia, ele não vai fazer uso das ciências humanas para aconselhar o seu povo. Ele usa a palavra de Deus. E aí, é muito interessante, meus irmãos, considerarmos esse texto dentro dessa perspectiva teológica. Um pastor que está usando a revelação de Deus para aconselhar os crentes oprimidos da sua congregação. 3 coisas chamam a atenção nesse texto e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, as ordens de Tiago para os cristãos oprimidos. Vamos ver aí, capítulo 5, versículos 7 a 8. Olha aí o que diz no capítulo 5, versículos 7 a 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Que coisa interessante. Tiago vai dar aqui algumas ordens para aqueles irmãos oprimidos, para aquelas ovelhas que estão passando por lutas e por provações. Nesses 2 versos, meus irmãos, nós temos aqui trabalhado de forma extraordinária o fundamento principal da cosmovisão do cristão em relação à vida e ao futuro de todas as coisas. É muito interessante quando você verifica aqui
que não podemos esperar coisas boas enquanto o reino de Deus não seja estabelecido de forma completa e final com a vinda de Jesus. É isso que Tiago está chamando a atenção aqui. Ele está dizendo: meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Enquanto o reino de Deus não for estabelecido de forma completa, definitiva, nós enfrentaremos lutas, provações, dificuldades, as intempéries dessa vida. Isso aqui é fundamental para nós, irmãos. Porque quando nós pensamos assim, nós começamos a desconstruir uma série de coisas que nos é ensinada no dia a dia. Eu fui essa semana para uma palestra da irmã Norma, que está vindo se congregar conosco, e o tema era exatamente esse: cosmovisão cristã. Como é que o cristão vê o mundo? Com que lentes? Todos nós olhamos a vida com um óculos. Todos nós usamos óculos. Ou você olha para a vida de acordo com a perspectiva de Deus, ou você vai olhar para a vida de acordo com a perspectiva humanista. Mas você sempre tem um óculos que tem as lentes pelas quais você visualiza o mundo. E aí ela estava chamando a atenção para a influência do cristianismo na história e para a desconstrução dessa influência do cristianismo também na história, sobretudo no século XX. Quando, meus irmãos, por exemplo, nós começamos a acreditar em determinadas ideologias e achamos que essas ideologias, seja ela política ou o que for, tem a solução para a humanidade. Quando nós achamos, por exemplo, que o marxismo, que o socialismo, o comunismo alcançará esse ideal de construir um mundo melhor, de construir uma sociedade perfeita, igualitária, onde nós teremos direitos, onde nós teremos condições de viver em sociedade. E aí, meus irmãos, a gente começa a abraçar essas ideologias, achando que são a solução para a humanidade, e a gente está desprezando a palavra de Deus, quando vai mostrar para nós que enquanto nós estivermos aqui, nós teremos pobres, nós teremos aflições, nós teremos provações, nunca teremos aqui nesse mundo, enquanto Cristo não voltar, uma sociedade igualitária, perfeita, sem problemas. Nunca teremos. Pelo contrário, o Apocalipse vai mostrar que quando acontecer isso, é o anticristo. É a chegada do anticristo. E aí vai ser o clímax de todas as coisas. Porque o reino de Deus é esse reino que realmente vai trazer paz, vai trazer a bênção para a nossa vida. Fora o reino de Deus, nada, é ilusão. Nem o capitalismo, nem o socialismo, nem comunismo, nem marxismo, não interessa. Não deposite a sua confiança em nenhuma ideologia política, porque você estará fadado ao fracasso. Tiago está dizendo: meus irmãos, sede pacientes. A vinda do Senhor está próxima. Em outras palavras, enquanto estiver aqui, luta, prova, dificuldade. Jesus diz em João 16:33, no mundo terás aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E aí Tiago começa, meus irmãos, a tratar, a colocar o remédio no coração daqueles irmãos. A grande questão é como enfrentar as provações. Provação vamos ter. Nunca teremos aqui um mundo perfeito. Vamos ter lutas, vamos ter dificuldades. Como enfrentar essas provações? Tiago nos exorta a sermos pacientes e a fortalecermos o nosso coração na expectativa da volta de Cristo. E aí, ele nos dá 2 princípios e 2 ordens que é importante a gente ver. Primeiro, a necessidade da paciência. Olha aí para o texto.
Tiago diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Como é que a gente enfrenta as provações, a dificuldade? Com paciência. Irmãos, é muito interessante você procurar o significado das palavras. A palavra que Tiago utiliza aqui para paciência, eu vou citar ela porque a gente tem um exemplo bem pertinho de nós aqui. É macrotimia. Macro é grande, longo. E timia tem a ver com ânimo. Então, Tiago está dizendo assim: enfrente as provações, as lutas, com um longo ânimo, com um grande ânimo. Aparece para alguém que não perde o ânimo diante das dificuldades, dos sofrimentos dessa vida. Um bom exemplo disso aqui é Abraão, lá em Hebreus capítulo 6, verso 15. Abraão teve um longo ânimo. Ele esperou com paciência a promessa de Deus. Passaram-se anos, mas ele esperou. Então, como é que nós vamos enfrentar as provações? Com paciência. Mas o ponto principal é que essa pessoa longânime, ou essa pessoa que tem um longo ânimo, ela é tardia em irar-se. A ideia aqui é de uma pessoa que não se ira com facilidade. Ela é longânime. Você já viu aquela pessoa que você procura irritar ela, mas não consegue? Não tem nada a ver com o Júlio, né? Então, você procura irritá-la, mas não consegue. Ela é longânime. Ela tem um longo ânimo. E aí, meus irmãos, quando a gente começa a entender a palavra que Tiago está utilizando, a gente vai ver que Tiago está exortando aos seus paroquianos que eles não deveriam fazer justiça com as próprias mãos. Porém, eles deveriam confiar no Senhor Jesus, que virá fazer justiça como um reto juiz. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Sede, pois, irmãos, longânime até a vinda do Senhor. E ele vai dizer: eis que o juiz está às portas. Olha, segura mais um pouquinho. Tenha um longo ânimo. Estica mais um pouco a paciência de vocês. Porque o Senhor está voltando. Não faça justiça com as próprias mãos, não. Não tome uma atitude impensada. Tenha cuidado. E aí, eu trouxe aqui uma palavra do Simon Kistemac, que ele diz assim: Tiago sabe que os leitores de sua epístola são incapazes de se defender contra os seus opressores. Portanto, ele sugere que exercitem a paciência e deixem a questão nas mãos de Deus, que está vindo para salvá-los. Mesmo que eles pudessem se defender, não deveriam fazer justiça com as próprias mãos, pois Deus disse: a mim me pertence a vingança, a retribuição. O contexto, meus irmãos, são os ricos oprimindo os pobres. Capítulo 5, verso 1 ao 6. Ele parou de falar sobre os ricos e começou a trazer uma palavra de consolo para os pobres, os cristãos oprimidos. E ao invés dele suscitar nesses irmãos o desejo de vingança, essa atitude de fazer manifestações, de fazer justiça com a própria mão, ele está dizendo: tenham paciência, esperem que o Senhor está vindo. E quando ele vier, ele vem como juiz, ele vai julgar a causa de vocês. Então não façam justiça com as próprias mãos. Até porque, irmãos, aqueles coitados ali jamais teriam condições de fazer. Os opressores eram ricos. Lembra que ele terminou dizendo que eles compravam sentença, eles matavam o pobre. Naquela época não tinha os direitos que nós temos hoje. Então, Tiago está dando uma palavra para aqueles irmãos: não
entrem nessa de fazer justiça com a própria mão. Não entre nessa de querer bater de frente. Espere no Senhor. Agora é importante, meus irmãos, destacar que isso não significa que o cristão nos dias atuais, ele não busque e não lute por seus direitos. É muito importante destacar isso aqui. Lembre-se que Tiago está escrevendo em um contexto, em uma sociedade diferente da nossa. É muito interessante que o que ele está chamando a atenção aqui é que esses cristãos, eles não devem se desesperar quando são injustiçados, pois eles confiam na justiça de Deus. Aí, eu trouxe aqui uma palavra do Dr. Augusto Nicodemos, dizendo assim: nosso autor não lhe recomenda a revolta, a revolução, a luta armada, nem os encoraja a abrigar no coração sentimentos de vingança. Hoje em dia, contudo, numa realidade civil completamente diferente da dos dias de Tiago, não é errado que os cristãos injustiçados procurem seus direitos na justiça de acordo com os trâmites legais. Eu achei interessante isso aqui que o Dr. Augusto colocou. Tiago está dizendo, olha, não faça justiça com as próprias mãos, não façam manifestações, não vão bater de frente, porque o contexto deles lá é diferente do nosso, era diferente do nosso. Nós hoje podemos, através dos trâmites legais, ir buscar os nossos direitos na justiça. Agora, uma observação para os irmãos. Crente não bota outro crente na justiça. Crente não vai ao tribunal para resolver uma causa quando se trata de outro irmão. 1 Coríntios capítulo 6, depois você lê em casa. Paulo diz que quando existe um problema entre irmãos, isso deve ser tratado entre irmãos e não nos tribunais seculares. Então, se você tem um problema, uma causa com um descrente, vá ao juiz. Não vá atirar nele, não vá xingar ele, não vá fazer manifestação, não. Agora, se você tem um problema com o crente, você não vai ao juiz. Você vem à igreja. Você procura a liderança da igreja. Você procura o conselho da igreja para que os anciãos, os experimentados, eles possam tratar da questão. 1 Coríntios 6, 1 a 11. Então, é preciso, irmãos, termos paciência na hora das provações. Não fazer justiça com a própria mão, esperar em Deus, buscar a Deus, usar os trâmites legais, mas nunca partir para esse confronto, sobretudo o confronto armado. Aí, meus irmãos, só dando uma espetada, fica difícil um crente ser comunista, né? Fica difícil um crente pertencer a um partido que apregou a luta armada. Não tem como. Porque o crente não vai fazer isso. Segunda coisa que Tiago fala aí, é que nós, na hora da aprovação, não devemos só sermos pacientes, mas ele diz, fortalecei o coração. É interessante verificar o que significa fortalecer o coração. Essa expressão aparece nos Salmos e também nas cartas de Paulo. Toda vez que aparece é um coração bem firmado, um coração que não é levado para todo lado. É um coração firme, é um coração estável, é um coração fixo. A ideia de fortalecer aí é fixar, é estabelecer. Ela aparece, para aqueles que queiram verificar depois, no Salmo 57, verso 7, Romanos 1:11, 1 Tessalonicenses 3:13, Hebreus 13:9, toda vez com essa ideia de um coração firmado, fixo, estabelecido. E veja
aonde é que Tiago está fixando o coração do crente? Onde é que o coração do crente está fixado aí? Ele diz, fortalecei o quê? Fortalecei o coração em quê, irmãos? Diz o texto aí. Com a expectativa da vinda do Senhor. O coração do crente, ele tem que estar fixado na expectativa da vinda do Senhor. Na hora da luta, na hora da prova, na hora da dificuldade, o coração do crente, ele está fixado no Senhor. Aí Tiago vai usar um exemplo interessante do agricultor. Ele vai dizer que o coração do agricultor está fixado em quê? No precioso fruto, na colheita. E isso dá a ele condições de esperar. Isso dá a ele condições de ter paciência. Por que que o crente deve ter paciência na hora das provações, das injustiças, das dificuldades? Porque ele está vendo o final, ele está vendo o resultado. Assim como o agricultor que vai lá, planta e fica esperando, ele tem paciência, ele aguarda, ele diz aqui, o precioso fruto. O precioso fruto. Então por isso que ele está dizendo assim, irmãos, fortaleça o coração, ou seja, fixe o coração na vinda de Jesus. Centralize isso no seu coração. Que aí vocês terão condições de enfrentar as lutas, as dificuldades, as provas desta vida. Por que que o agricultor espera com paciência? Como é que ele espera? Será que ele espera de forma ociosa? Não. Ele espera com paciência porque ele está de olho no precioso fruto. Como é que ele espera? Ele espera fazendo ali a sua parte. O agricultor não fica ocioso. Ele trabalha. Tiago faz uso aqui de duas chuvas. A chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã aparecia nos meses de outubro e novembro. É aquela chuva que prepara a terra. É pouquinha, mas já ajuda para que o agricultor jogue a semente. E aí ele fica esperando a chuva abundante, que é a chuva seródia que vinha nos meses de fevereiro e março, que era a chuva que ia trazer maturação para a semente. E o agricultor está lá, cuidando, tal, mas ele tem paciência, porque ele sabe que há momentos que não dependem dele. Há coisas que não dependem dele. O que depende dele? Arar a terra, jogar a semente e pronto. A chuva não depende dele, o tempo bom não depende dele, vai depender de Deus. Então ele aguarda com paciência, mas ele tem o coração firmado, ele tem o coração no fruto. E aí Tiago diz, olha irmãos, fixe o coração em Jesus, a volta de Jesus, porque quando ele voltar, tudo isso vai ser resolvido. Um homem paciente não serve para ser agricultor. Nenhuma planta cresce da noite para o dia, exceto talvez as ervas daninhas. E nenhum agricultor pode controlar as condições do tempo. O excesso de chuva pode fazer a plantação apodrecer, enquanto o excesso de sol pode queimá-la. E uma geada precoce pode matá-la. Em se tratando das condições do tempo, o agricultor precisa de muita longanimidade. Também precisa ser paciente com a semente, com a colheita, pois as plantas demoram a crescer. Por isso que Tiago está usando o exemplo do agricultor. Ele não podia usar um melhor exemplo. Irmãos, olhe para o agricultor. Ele fez a parte dele, mas ele agora está aguardando. Ele está esperando. Então, você fixe o olhar na volta de Jesus e tenha paciência. Aguarde. Eu, quando estava vendo isso aqui, eu lembrei do sertanejo, né? Que fica aguardando. Ele planta e fica aguardando, esperando em Deus. Se ele for crente, ele fica orando. Senhor, manda a chuva. Senhor, age.
Se ele não for crente, ele pede a São Pedro, a isso, aquilo, outro, mas ele está lá. Ele está esperando, ele está ansioso por aquilo. É assim que nós devemos aguardar, irmãos, a vinda do Senhor. É Ele que vai fazer justiça à nossa causa. É Ele que vai agir em nosso favor. Segunda coisa do texto, eu chamo a sua atenção aí, versículos 7 e 8, ele trabalhou sobre essas ordens. Aí o versículo 9, talvez você quando olha o versículo 9, você tenha a impressão que eu tive. Não tem nada a ver com o texto. Olha aí. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. É outro perícope, é outro pensamento. Primeiro, Tiago dá algumas ordens para aqueles irmãos, como eles deveriam enfrentar as provas. Ele diz que deve ser com paciência e com o coração fixado na vinda do Senhor. Agora, Tiago dá uma palavra aos queixosos. Aqueles irmãos que estavam na igreja e que por causa da situação que eles estavam vivendo, eles estavam queixosos. O que levou Tiago a ministrar essa ordem para aqueles irmãos oprimidos? Senão que eles estavam com essa prática. Os estudiosos ficam tentando entender qual é a ligação desse versículo com os demais versículos, sobretudo com essa perícope. Porque quando você olha, dá a impressão que está fora. É uma peça do quebra-cabeça que não encaixa. Quando você olha assim de forma muito rápida. Mas quando olhamos com cuidado, podemos perceber que existe uma profunda ligação do verso 9 com os demais versículos desta perícope. Por quê? Aqueles irmãos estavam enfrentando muitas provações e isso poderia levá-los a serem pessoas amarguradas e que viviam gemendo ou queixando-se uns para com os outros dentro da comunidade. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Aqueles irmãos estavam vivendo num contexto de opressão. Trabalhava, não recebia o salário. Chegava em casa, não tinha nada. Então, eles, quando chegavam na comunidade, na igreja, no momento de reunião, eles começavam a botar para fora tudo aquilo que estava dentro. A amargura, a angústia, os problemas, as dificuldades do dia a dia. A palavra que Tiago utiliza aí para queixar-se, não vos queixeis, é não fiquem gemendo. É aquele irmão que chega na igreja, ele já chega de cabeça baixa, né? Contando os problemas, as dificuldades. Você não consegue encostar perto dele, que ele conta uma história tão triste que até o burro sente pena dele. O jumento faz uma reunião para fazer uma cotinha para ajudar ele. Porque ele conta uma história, meu Deus do céu. Ele se queixa de tudo. Ele se mostra como aquela pessoa coitadinha. E isso vai, sabe o que vai acontecendo, irmãos? Adoecendo a comunidade. Por isso que Tiago está dizendo assim: meus irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. As pessoas às quais Tiago se dirige vivem situações de opressão, que os levam a perder a paciência com aqueles que os privam da satisfação de suas necessidades básicas. Com o tempo, tornam-se irritáveis para com aqueles que compartilham de suas misérias, expressam seus sentimentos reprimidos e atacam aqueles que estão ao seu redor. Seu comportamento é compreensível. Nesse ponto, porém, o pastor Tiago aparece e admoesta a não se queixarem uns dos outros. Ele sabe que estão murmurando dos membros da comunidade. Supomos que os ricos que os oprimem estão muito distantes dele para ouvir as suas queixas. É uma palavra do irmão Simon Kistemac. Ele diz assim: olha, aqueles irmãos estão murmurando
dentro da igreja, estão se queixando, estão gemendo, falando dos ricos, falando daqueles que estão oprimindo ele, e o povo está bem distante. E eles, com isso, estão irritando os outros. Estão causando mal-estar no meio da congregação. Então ele diz: irmãos, não se queixem. Pare com isso. E aí, meus irmãos, é muito, muito fácil, num contexto de provação, a gente ficar impaciente com essas coisas. Por quê? São problemas, são dificuldades que vão apertando a nossa alma, e aí a gente vai gemendo, mas a gente precisa ter cuidado para esse gemido não estar perturbando o outro, não estar tirando a paciência do outro. E aí Tiago diz duas coisas. Por que eles não deveriam fazer isso? Por que eles não deveriam ficar com esse moído dentro da igreja, questionando, falando, se queixando, gemendo? Por quê? Ele diz: primeiro, para não seres julgados. Essa é a primeira coisa. Tiago está lembrando aqui o que Jesus falou lá no capítulo 7 de Mateus, no Sermão do Monte. Não julgueis, para que não sejais julgados. O que estava acontecendo? Ao se impacientarem e falarem mal dos seus opressores, condenando-os, aqueles irmãos estavam deixando de ser vítimas e se constituindo em réus, sujeitos ao julgamento de Deus. Aquele povo chegava na igreja, baixava o pau nos patrões, nos ricos, naqueles que estavam oprimindo, e acabavam pecando. Acabavam sendo alvo do juízo de Deus. Por quê? Porque na hora que eles fazem isso, irmãos, eles estão buscando solução em homens e não em Deus. Por isso que Tiago está dizendo: irmãos, tenham paciência e fixe o coração em Jesus. Não é o outro que vai resolver teu problema, não. Então pare de gemer, pare de reclamar, pare de contar a sua vida para os outros. Conte sua vida para Jesus. Porque quando você faz isso, você está falando mal do outro, que Deus já ia cuidar dele. Ele não disse que os ricos seriam condenados. Ele não disse que os ricos seriam queimados, assim como as suas riquezas estavam sendo destruídas pelo fogo. Então, na hora que você esquece isso e começa a ficar remoendo a coisa, ele diz assim: você vai ser julgado também. Você vai ser julgado. Você está se tornando réu. E a outra coisa, por que eles não deveriam fazer isso? É porque o juiz está às portas. Ele diz: o juiz está chegando, meu filho. Ou você crê que Deus vai fazer justiça à sua causa, ou você não crê. O juiz está chegando. O juiz está vindo. Portanto, não queiram fazer justiça com as suas próprias mãos e também não queiram fazer justiça com a sua boca. Cala a boca. Fique quieto. Deixe que quando o juiz chegar, e ele está chegando, ele vai fazer justiça à sua causa. Irmãos, a palavra de Deus é mais atual do que a gente imagina, né? Porque Tiago está pegando aqui aquela comunidade como um pastor sensível, amoroso, conselheiro, mas ele está dando uma puxada na orelha daqueles irmãos. Ele falou dos ricos, que serão condenados, mas ele está falando dos irmãos que estão perturbando a comunidade, gemendo, se queixando, falando das suas mazelas. Às vezes, irmãos, a gente quer ser bonzinho demais com esse tipo de gente e acaba prejudicando o rebanho. Porque tem pessoas que chegam na igreja e já chegam com aquele ar de coitadinho, com aquele ar de miserável, e se encosta ali na igreja e é uma sanguessuga. É só puxando, é só puxando. E toda vez que você se encosta perto dela, ela tem uma miséria para contar, um problema para contar. Isso tira a sua paz. É melhor que você corte caminho. Pastor Geraldo, que é um pastor jubilado, amigo meu, ele disse que na reunião de oração da igreja, ele sempre pedia para os irmãos contar uma bênção. E tinha uma irmã que só contava miséria. Chegava lá na frente, era só miséria. Aí ele disse que quando foi um dia, abriu a oportunidade, a irmã levantou a mão e disse: olha, irmã, se for para contar a miséria, não venha não. Só venha se for para contar uma bênção. Para contar a miséria, eu conto a minha vida mesmo, não? Então, irmãos, cuidado. Tiago está
dando uma pastoral, um conselho para aquela igreja. Mas o terceiro ponto, para a gente encerrar, primeiro ele deu ordens, como deveria enfrentar as provações. Agora ele está se dirigindo aos irmãos queixosos, que estão gemendo. Em terceiro lugar, ele vai falar dos modelos que devem ser imitados por nós na hora da prova. Ele diz aí: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ele agora vai começar a direcionar a sua congregação para os bons exemplos. Ele falou dos maus exemplos, aqueles irmãos que ficavam gemendo, que ficavam se queixando, e ele vai pegar os irmãos agora e levar aos bons exemplos. É importante perceber que a palavra modelo ou exemplo é a ênfase principal aí nesse versículo. Por isso que na língua original ela aparece no início da frase, chamando a nossa atenção para essa ordem que Tiago está dando. Olhem para os bons exemplos, para os modelos. E ele vai enumerar os profetas e o exemplo de Jó. Na hora da luta, na hora da dificuldade, olhe para esses homens. Olhem para a maneira como eles enfrentaram as provas, como eles enfrentaram as injustiças. E aí vocês estarão tendo bons exemplos para as suas vidas. Tiago é um pregador extraordinário, sobretudo no que diz respeito à sua forma de ilustrar os princípios que ele deseja transmitir às suas ovelhas. Ele usou a revelação geral, a natureza, e ele agora vai usar a revelação especial, a Escritura, para que aqueles irmãos aprendam o princípio. Ele faz uso de recursos. Aqueles irmãos já tinham ouvido mais de uma vez na sinagoga falar sobre os profetas e sobretudo sobre Jó. Então eles estudaram, eles sabiam dessas histórias. O que eles precisavam é relembrar, é tomar como exemplo, é tomar como modelo. Todos nós, irmãos, precisamos de modelos para a nossa vida. Todos nós. Você precisa olhar para alguém como um modelo. E aí escolha um modelo bom, um exemplo bom. Porque a gente só olha para aqueles que não prestam. Olha para um bom. E tira para a sua vida lições. O grande ponto que Tiago quer chegar é em relação à paciência destes homens de Deus nos contextos de provação, de sofrimento, de luta. 3 coisas eu vejo aqui, chama a minha atenção aqui no versículo. Primeiro, aqueles que sofreram. Quem foi que sofreu? Os profetas e Jó. Segundo, por que sofreram? Porque falaram a palavra de Deus. Terceiro, como eles enfrentaram o sofrimento? Aí ele vai dizer que eles enfrentaram o sofrimento com paciência. Com paciência. No início da exposição da carta de Tiago, eu chamei a atenção dos irmãos para o fato que Tiago está utilizando o Sermão do Monte. Tiago está fazendo uma espécie de comentário do Sermão do Monte. E quem lembra qual é o texto que Tiago está utilizando aqui? É o finalzinho das bem-aventuranças, que é exatamente o texto que eu vou pregar domingo. Quando o Senhor Jesus vai dizer que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos, quando somos injuriados, quando somos difamados, porque assim fizeram com os profetas. Assim fizeram com os profetas, com os homens de Deus. E aí, meus irmãos, isso levou o reformador João Calvino a afirmar a seguinte coisa. Veja que coisa linda. Tiago não traz aqui exemplos de homens comuns, pois
de que adianta perecer junto com a multidão? Mas ele toma o exemplo dos profetas para nos fazer sentir abençoados na companhia deles. Diz assim, Tiago poderia pegar qualquer nome da multidão aí, mas faria diferença. Agora ele pegou os profetas. E aí você olha assim, se os profetas sofreram, Jeremias, Elias, Isaías e tantos grandes homens de Deus sofreram, eu estou sofrendo, que privilégio, eu estou sendo abençoado, porque eu estou fazendo parte dessa linha aí, né? Dessa genealogia abençoada. Eu faço parte dessa história. Então ele diz, olha irmãos, olhe para os profetas, vocês estão sofrendo, vocês estão padecendo, dá uma olhadinha na vida dos profetas. Eu recomendo para você em casa ler o capítulo 11 de Hebreus. Dá uma lidazinha no capítulo 11 de Hebreus para você ver se você sofre, se você já enfrentou alguma coisa por causa do evangelho. Eles foram cerrados ao meio, eles foram perseguidos, eles não tinham onde dormir, mas o texto diz assim, homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. Não era digno. Então ele está chamando o exemplo para isso. Mas o exemplo de Jó, meus irmãos, e eu vou terminar com ele, é fundamental para a gente entender o texto e você sair daqui com esse desafio no seu coração. Porque ele não está transmitindo a ideia de uma paciência passiva, mas de perseverança. Toda vez que eu lia o livro de Jó, e eu confesso aos irmãos que até hoje, quando eu estava pesquisando esse texto aqui, eu ficava pensando assim, por que a Bíblia elogia Jó? Né? Por que a gente elogia Jó? O próprio Senhor dá testemunho dele. Porque Jó murmurou, Jó reclamou, Jó fez perguntas a Deus, Jó disse que o dia que nasceu era um dia amaldiçoado, Jó esperneou na hora da prova. Então, por que Jó é um exemplo para nós? E Tiago está trazendo aqui o exemplo dele. Porque, e aí, meus irmãos, eu volto a dizer aquilo que eu disse no início. Procure o significado das palavras. Eu aprendi isso no seminário, no primeiro dia de aula. Primeira aula de seminário. O significado das palavras. Na primeira palavra que Tiago utilizou para paciência, ele usou macrotimia, um longo ânimo. Mas quando ele vai falar aqui da paciência de Jó, ele já muda a palavra. Paciência aqui tem a ver com perseverança na hora da provação, da dificuldade, na hora que a coisa está oprimindo você, mas você continua perseverando. Você reclama, você murmura, você muitas vezes faz perguntas, mas acontece com você o que aconteceu com Jó. Estava tudo certo para você voltar atrás, mas você é paciente, é perseverante. Você não volta atrás, você continua crendo. Por isso que ele vai usar o exemplo de Jó. Porque Jó em alguns momentos lutou, questionou, interrogou a Deus, porém a fé nunca saiu do seu coração. Ele continuou crendo. Ele disse, ainda que ele me mate, eu esperarei nele, eu confiarei nele, eu vou servir a ele. Eu não vou voltar atrás. Você pega Jó 13:15, você pega Jó 16:19, Jó 19:25. Ele diz, eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ele é humano, questiona, pergunta, mas a fé que está no coração dele não saiu. Ele diz assim, eu continuo crendo nele. Pode cair tudo, pode acabar com tudo. Eu não estou entendendo, mas eu continuo
adorando a Deus. Por isso que Jó é um exemplo. Jó é um exemplo porque, apesar de ser humano e de, assim como nós, temos esse momento difícil na hora da prova, a fé continuou no coração. E aí, Dr. William Barclay, ele é muito feliz quando ele comenta esse texto e o exemplo de Jó, que ele diz assim: a palavra usada com relação à atitude de Jó é esse grande vocábulo neotestamentário, que é hipomone. A palavra que descreve não uma paciência passiva, mas sim um espírito valoroso que pode enfrentar as ondas da dúvida, a desdita, o desastre, e em que pese a tudo, manter-se firme com uma fé ainda mais robusta e chegar a outra margem. Pode haver uma fé que nunca em sua vida se queixou nem questionou, mas, maior ainda, é a fé que, torturada por interrogantes, mesmo assim crê. Essa foi a fé que Jó mantinha em meio a circunstâncias espantosas e alcançou a outra margem, porque o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42. William Barclay está dizendo assim: olha, pode até existir alguém que tem uma fé que na hora da prova ele não questiona, não murmura, né? Tem aquele crente que passa uma ideia de super crente, super santo. Eu não me abalo com nada, né? O cara bateu o carro, você perdeu o dinheiro, você recebe um diagnóstico. Não, eu estou na bênção, irmão, eu tenho fé. Que é isso, irmão? Você não tem fé não, é? Para frente, só vitória. Pode até existir, é meio duvidoso que exista, mas ele diz assim: a excelência está naquele irmão que ele, apesar de questionar, de não entender, de ficar muitas vezes, Senhor, por que eu? Por que isso? Ele não perde a fé, ele continua com a fé. E esse é o exemplo de Jó. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Não é aquele super crente que é mentira, aquele crente que não chora, aquele crente que não tem momentos de depressão, de ansiedade, que não perde a cabeça por um momento. É o exemplo de Jó, que questiona, quer entender, mas a fé está lá no seu coração. A fé está lá. Ele é humano, mas a fé está no seu coração. Eu quero concluir com 5 questões para você levar para casa e pensar. Primeiro, a resposta certa para os nossos sofrimentos e provações encontra-se na revelação vinda de Deus. Não busque no homem, nas ideologias ou nas ciências humanas. A resposta está em Deus. A resposta está na palavra de Deus. Irmãos, isso é fundamental. Porque Tiago é um pastor que ele vai buscar na palavra de Deus o remédio, o consolo para a situação que aqueles irmãos estão vivendo. Salários retidos, causas na justiça, problemas das mais diversas ordens. Tiago vai buscar na revelação de Deus, na palavra de Deus. Hoje a gente busca em tantas coisas. A gente busca em homens, a gente busca em ideologias, a gente busca nas ciências, a gente busca o psicólogo, a gente busca isso ou aquilo outro, mas o Senhor está dizendo: volte para a palavra, meu filho. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para todas as situações da nossa vida. Segundo, não podemos perder a esperança na segunda vinda do Senhor Jesus. Foi essa esperança que alimentou a vida dos primeiros cristãos. Eles acreditavam que o Senhor Jesus voltaria naquela geração, e isso fez toda a diferença na vida deles. Irmãos, nós estamos perdendo essa perspectiva da vinda de Jesus. Nem se prega mais sobre a vinda de Jesus. E não existe fonte de maior alegria que
traga mais conforto ao nosso coração do que saber que, apesar das lutas que eu passo, das dificuldades que eu passo, um dia o Senhor Jesus voltará e enxugará dos meus olhos toda a lágrima. Um dia o Senhor Jesus voltará e fará justiça àqueles que são oprimidos. Isso mexeu com a igreja primitiva, a ponto daqueles irmãos não estarem nem aí com as questões materiais, com a sua própria vida. Eles tinham a esperança no Senhor Jesus. É muito interessante a palavra que se utiliza na Bíblia, e depois eu vou tratar isso aqui. Há 3 palavras que a Bíblia utiliza para a volta de Jesus: parousia, epifaneia e apocalipse. E quando você vai olhar o significado dessas 3 palavras, é de arrepiar, é de dar glória e aleluia, mesmo sem ser pentecostal. Parousia era usada para um exército quando invadia uma cidade. O exército invadia a cidade e aí vinha o rei e tomava conta daquela cidade. A outra, epifaneia, tem a ver com um Deus que se revela ao seu adorador, aquele que está buscando a ele. Mas também a epifaneia era usada para um rei que fazia o caminho inverso do outro. Ele entrava na cidade, mas em direção ao trono, para sentar no trono. E Apocalipse significa revelação. Junta as 3 palavras para você ver se não lhe dá esperança. O que é a volta de Jesus? É o céu invadindo a terra. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o juiz assumindo o comando da cidade. O que é a volta de Jesus? Epifaneia. É Deus se revelando a você. É Deus sentando no trono para dirigir todas as coisas. E o que é Apocalipse? É Deus descortinando a história diante de você. Irmãos, isso deve nos alegrar. Isso deve trazer para nós conforto. Por isso que Paulo, que tinha essa perspectiva, Paulo olhava para as tribulações e dizia assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Vai ver as tribulações que Paulo passou para ele chamar de leve e momentânea. Apedrejado, chicoteado, caluniado, naufrágios, prisões. A gente não passou nada disso ainda. E Paulo diz assim: leve, momentânea. Por quê? Porque ele estava olhando para o Senhor. Para o Senhor. Aí a gente, com a unhazinha encravada, a gente já pensa que o mundo está se acabando, né? A gente já pensa que o mundo está se acabando. Então, não perca essa esperança. Terceiro, busque imitar o exemplo de homens de Deus do passado. Quando ele usa aqui a palavra profetas, irmãos, tem a ver com os profetas do Antigo Testamento, mas tem a ver com os profetas do Novo Testamento e com os profetas dos nossos dias. O nosso problema é porque a gente só foca nos maus exemplos. A gente não procura o bom exemplo. A gente só foca no mau exemplo. Mas, por último, não sejamos queixosos e nem murmuradores. Na hora da tribulação, irmão, segura a língua. É difícil? É. Mas procure segurar. Senhor, põe um freio aqui. Não deixa eu ficar me queixando. Não deixa eu reclamar. Não deixa eu perturbar a comunidade. Não deixa. E aí eu quero concluir com um pensamento para a nossa reflexão do Dr. William Barclay, que ele comenta o último versículo, a última partezinha, quando Tiago chama a atenção para os atributos de Deus. Ele diz assim: haverá momentos na vida em que pensemos que Deus nos esqueceu. Não obstante, se nos aferrarmos aos restos da fé, no fim da vida, também nós veremos que Deus é muito bondoso e muito misericordioso. É isso que Tiago termina dizendo aqui no seu texto, quando ele diz assim: o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. No final, quando a luta passar, a gente vai ver que o Senhor é misericordioso.
e é bom. Que Deus não é um sadomasoquista que permite o sofrimento da nossa vida ou que se alegra com o sofrimento da nossa vida. Não, Deus tem um propósito, Deus tem um alvo, Deus tem um plano. E aí, mesmo que a gente não tenha isso revelado aqui, mas na volta de Jesus nós vamos ter essa cortina aberta, dizendo assim: ó aqui, meu filho, por que você passou por aqui? Então que a palavra de Deus encontre lugar no meio do seu coração. Que a gente saia daqui nessa noite com essa palavra de Tiago. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos, você não precisa se desesperar, você não precisa entrar em parafuso. Você só precisa fixar o coração em Jesus, ter paciência, mesmo que as circunstâncias estejam adversas na sua vida. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé?